Olá pessoal, nós estamos conversando sobre as disciplinas espirituais e talvez você já está se perguntando o que os 3 sapinhos da capa do vídeo têm a ver com jejum. Talvez os conhecidos macacos que não falam, não veem ou não escutam. Qual a relação disso com jejum, a disciplina espiritual do jejum? Eu creio que ele pode nos ajudar, a imagem desses 3 sapinhos, porque um deles está com a mão na boca. E o jejum tem exatamente essa intenção. Quando nós nos abstemos, não de falar, mas nós nos abstemos de nos alimentar. Durante um período, seja de um dia, de 24 horas ou meio-dia, 12 horas. Mas nós decidimos não nos alimentarmos para nos abster de alguma coisa. Na nossa sociedade de hoje é muito comum nós satisfazermos todos os nossos desejos, todos os nossos prazeres. Nós estamos com fome, nós vamos e comemos. Nós temos inúmeros restaurantes, lojas que oferecem alimentos para saciar nossas vontades na hora. E a disciplina do jejum, ela parece um pouco antiquada. Qual o significado dela? Assim como quando nós oramos, nós buscamos mais a Deus, nós buscamos conhecer a vontade de Deus. O jejum também tem essa finalidade em nossa vida. Nos aproximarmos de Deus, conhecermos mais quem Deus é. E Jesus nos fala uma palavra muito interessante, eu gostaria de ler, que está lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, os versículos 16 e seguintes. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. O que estava acontecendo na época de Jesus? Muitas pessoas faziam jejum e nesse mesmo texto Jesus vai falar sobre a esmola, sobre a oração. Eles faziam apenas isso para serem vistos. Eles desfiguravam o rosto, faziam uma cara de triste para as pessoas verem o quanto elas eram espirituais. E voltando para o que eu disse antes, isso não é se conectar, buscar a Deus. Não é o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é um jejum que busca ao nosso Deus. E quando nós nos abstemos, quando nós deixamos de nos alimentar, nós percebemos que o nosso corpo não tem a última palavra. É aquilo que Jesus diz lá no momento no deserto, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós não precisamos só do alimento, mas nós nos alimentamos especialmente da palavra de Deus que alimenta o nosso espírito. Então o jejum não é apenas deixar de comer, mas é se alimentar da palavra de Deus. Por isso o primeiro conselho que eu te dou de forma prática, não só jejue, mas busque mais a Deus por meio da oração, por meio da leitura da palavra. Talvez alguns possam se perguntar, mas é obrigado a fazer jejum? E no texto que eu li, Jesus diz, quando vocês jejuarem. Ou seja, Jesus está prevendo que nós iríamos jejuar. Em outro momento ele fala para os discípulos que enquanto o noivo, que era Jesus, estiver presente, vocês não precisam jejuar, mas chegará o momento em que devem, quando o noivo lhe será tirado. Quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, o início da igreja cristã, a gente percebe que aquela igreja, ela jejuava, ela orava, ela buscava a Deus por esses meios. E assim nós também somos chamados a entender que nós estamos sem o noivo, de certa forma, porque ele foi para o céu. Nós temos a ação do Espírito, mas esse é o momento em que a igreja jejua. E nesse momento em que nós passamos o nosso mundo inteiro por esse momento de epidemia, nós podemos jejuar não para barganhar com Deus, como se nós jejuássemos, Deus ia sarar, ia nos curar, mas para que a gente pudesse clamar a Deus.
Assim como quando nós oramos pedindo que Deus nos cure, que Deus responda às nossas orações, o jejum é um pedido a Deus, para nós também conhecermos mais a vontade de Deus na nossa vida. E eu ainda diria, lembrando os sapinhos, lembrando que eles fecham a boca, que eles fecham os ouvidos, que eles fecham os olhos, que o jejum nosso possa ser um jejum talvez não só de alimentos, mas aquilo que entra pelos nossos ouvidos, aquilo que entra pelos nossos olhos, talvez nós também precisamos jejuar, porque nós estamos sendo bombardeados por tantas coisas que nos contaminam, que talvez nós precisamos fazer jejuns de fechar nossos olhos, fechar nossos ouvidos, fechar nossas bocas. E assim nós podemos buscar a vontade de Deus. E por último, eu gostaria de dizer, o profeta Isaías, no capítulo 58, quando ele vai falar sobre jejum, ele fala que o jejum que agrada a Deus também é praticar a justiça. Jejum não é só tirar os alimentos, mas também é nós sermos justos, nós praticarmos o amor ao nosso próximo. E assim nós não fazemos apenas um jejum religioso, apenas um jejum que é baseado num ritual, mas nós fazemos aquilo que agrada a Deus. Eu gostaria de te motivar a jejuar, seja por alimentos, seja tirando algo da tua vida que às vezes te prende, te escraviza, para você perceber que você não está preso a essas coisas. Talvez é o alimento, talvez é o chocolate, talvez é alguma bebida, talvez é a Netflix, talvez é os noticiários que têm nos bombardeado, deixando ansiosos. Que nesse tempo nós possamos fazer jejum para Deus, para buscar a vontade de Deus. Que Deus te abençoe também com esse vídeo.